O que tu queria falar, Isa? Você que tá aqui, ó, de convidado hoje. Pode ser uma monogamia. Vocês acham que tem alguma coisa com monogamia? Vocês entenderam a ideia da monogamia veio depois? Não, primeiro. Foi o contrário. Mas eu acho que tem muita... Isso já é mais coisa tranquila, mas vai papel um pouco. Então. A gente já tá respondendo a pergunta, acho que dá pra já gravar. Tá, então... Tá, vamos botar 1, 2, 3, fazer Vamos a abertura agora. 1, 2, 3. Oi, pessoal! Esqueci. Tá no binário. Convidado marcadíssimo, gostei. Mais uma edição do Papo Não Binário, pessoal. Hoje, agora nesse vídeo no caso, a gente vai trazer um outro assunto que não é a não binariedade, mas que tem alguma correlação. Isa vai fazer perguntas pra gente. Eu vou fazer o papel de leigo hoje, vou fazer perguntas. Como foi a questão da não monogamia pra vocês relacionada com a não binariedade? Tá, vamos lá. Primeiro me entendi como pessoa não monogâmica, depois como pessoa não binária. Tá. Hoje em dia, o que eu vejo de relações entre, que eu acho que faz muito sentido, é a questão mesmo da ruptura com o sistema vigente que temos. Que é ruptura com tudo, né? Gente, acho que tem uma coisa assim do... quase ninguém tá feliz com o sistema que a gente tem, vamos ser sinceros. Tem muita gente adoecida, acho que todo mundo que tá tentando ficar bem passa tranco e barranco pra tentar ficar bem. Então, assim, a gente não tem um sistema, ao meu ver, que funciona. E pra mim, esses dois, eu me entender desse formato, encontrar isso, é o meu lugar de ruptura, de tentativa de fazer diferente, de tentativa de criação, sabe? Criação da vida, criação de outras sociedades possíveis, criação de outros imaginários, poder pensar e sonhar outras possibilidades de viver nessa terra que não é essa mesma que nos trouxeram, né? Que nos colonializaram. Então, pra mim, tem muita perspectiva contra-colonial, tanto na não monogamia quanto na não binariedade, desse lugar de recuperar e poder passar por outros lugares, que não os lugares conhecidos, que não os lugares de trauma. Acho que a minha história, assim, também traz bastante coisas que eu decidi que eu não queria reproduzir, tipo isso. E, pô, é um mó bocado pra fazer diferente, mas acho que pra mim as duas coisas se encontram nesse lugar de ruptura com o que existe e forçar uma criação, não forçar no sentido de, nossa, mas de compreender que existe sim um espaço em mim que talvez poderia testar essas outras coisas. Eu concordo com o que o Dia falou. Pra mim foi muito... a não monogamia veio primeiro, mas foi um processo que foi acontecendo meio junto também. Porque eu saí de um relacionamento bem complicado, e aí, quando eu saí desse relacionamento, eu entendi que eu não queria mais aquilo nunca mais pra minha vida, mas eu não conhecia a não monogamia, eu não sabia de que outra forma dava pra fazer. E aí... Enfim, nesse processo que conheci Dia e tal, comecei a estudar muito sobre. E eu acho que uma coisa que a não monogamia trouxe pra mim foi esse lugar do diálogo, de questionamento, da abertura para as coisas. Então eu acho que ajudou muito pra quando eu cheguei nesse lugar de, tipo, eu não me reconheço nesse lugar, mas que outros caminhos têm e tudo mais. Foi um lugar muito mais fácil, porque já existia esse lugar de, então eu posso questionar esse sistema, e o que eu tô sentindo não é algo, eu não sou uma pessoa, nenhum termo é bom, né? Não, vou dizer que não. Eu não tô, tipo, louco de pensar isso, sei lá, da maneira mais, eu não sei que palavra usar real, mas tipo, tudo bem questionar o sistema, tudo bem se você não se sente confortável com aquilo. Não quer dizer que você tenha algum problema. É só você não tá feliz com aquilo e existem outras maneiras de fazer isso. Então, pra mim, essa correlação também tem a ver com isso, assim.
de ser um lugar de espaço, abertura e outras possibilidades. E, tipo, é outra possibilidade do... Não é um passo a passo. Tipo, você vai ter que ir vendo e você pode fazer do jeito que for mais adequado pra você. Então, acho que pra mim tem essa correlação, assim. Sim. Mas pensando também como uma... fala muito sobre as nossas relações com as outras pessoas, né? Como é que isso funciona na prática numa sociedade onde as pessoas não entendem, não aceitam a não monogamia? Como é que se relacionar dessa forma com as pessoas que não entendem? Então, né, gente? Não tem um como. Tem como, mas não tem um como. Não deu pra pegar a diferença, assim. Assim, né? Já aconteceu comigo várias vezes. Não me fecho a pessoas que não entendem e que são monogâmicas, enfim. Só que acaba que no decorrer são visões realmente de mundo diferentes, são éticas diferentes. A proposta da não monogamia, pelo menos aqui eu, né, mais dessa vertente política, é muito da honestidade, da conversa, do compor junto. E aí você percebe que a pessoa que não entende, que nem tá pensando sobre, muito monogâmica, não vai vir contigo nesse lugar, assim. Então acaba sendo bem triste, na real, assim. Sofro bastante nesse lugar. Porque, pô, a gente gosta das pessoas, já me relacionei com uma pessoa só, já me relacionei com outras pessoas ao mesmo tempo. Enfim, são fases, são épocas da vida, acho que diferentes também. E é isso, né? Você gosta da pessoa, você tem toda uma outra leitura daquilo que está acontecendo e muitas vezes a pessoa acaba te restringindo a uma coisinha muito pequena e não abrindo para conversar, para colocar as suas questões, o que está incomodando, para compor junto mesmo, né? Então, é isso. Acho que tem, né? Acaba acontecendo, só que às vezes não flui. Mas isso também vale para pessoas que estão se identificando com não monogamia. Acho que já encontrei muitas pessoas na vida, não só relacional, mas daí de conversar também, que apesar de estudar ou de estar tentando viver não monogamicamente, ainda estão bastante atravessadas e relacionadas com a monogamia. Então, por isso que pra mim não é um critério necessariamente. Sim. E aqui a gente pode trazer também, quando a gente fala relações, a gente não está falando só de relações afetivos sexuais, né? E aí o que eu percebo? Que quando se trata de uma pessoa que você tem um contato mais afetivo sexual, é bem mais difícil, porque é muito difícil aquela pessoa, se ela está muito com a monogamia dentro dela, assim, é muito difícil entender que você não vai centralizar aquela relação. E quando as relações vão para esse âmbito que não tem essa intersecção com a parte afetivo-sexual, as pessoas, tipo, você não é monogâmico, mas não afeta a minha vida. Só que é o que eu percebo também, que quando você tá tentando viver a tua vida dessa maneira, aí você começa a se dedicar para as pessoas, independente de ter relação afetivo-sexual envolvida ou não, de uma mesma maneira. Então você dedica uma energia para aquela relação que muitas vezes você não pode esperar a mesma dedicação de volta, sabe? Porque para aquela pessoa, você é só mais uma pessoa na vida e, tipo, você não pode contar com ela, sabe? Então tem muito esse lugar de, tipo, acontecem frustrações também nesse lugar. De, tipo, eu estava aqui tentando, né, fazer rede e tudo mais, mas aquela pessoa não vai se dispor a isso. Então, ir vendo com cada pessoa, sabe? Vou juntar com o que a gente falou antes, rapidinho, assim, Elisa, você faz aí a conexão que quiser. Mas eu acho que a própria proposta do papo não binário, assim, a gente
achar que é super ok a gente falar sobre várias questões que, no geral, não falamos em público, ela vem muito de uma proposta não monogâmica, assim, desse lugar de vamos sentar e conversar sobre isso e vamos deixar gravando e vamos mostrar isso para as pessoas, para que a gente dialogue mais, para que a gente converse mais, para que a gente se abra e consiga junto encontrar talvez saídas aí porque a gente precisa e quer. Não estou dizendo que isso é terapia, não. Veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só que esse lugar do coletivizar, vamos aqui sentar, vamos chamar uns amigos e vamos conversar sobre as coisas e botar, filmar e fazer isso, sabe? Então, pensando nessa conexão, acho que inclusive esse projeto só existe por sermos pessoas não mono. Sim. E também eu acho que tem esse lugar do desmistificar. Porque igual ser pessoas não binárias é uma coisa que as pessoas... mas como que é isso? Nossa... a não monogamia também tem esse lugar, do tipo, as pessoas olham e já pensam automaticamente que você é uma pessoa promíscua, que você é uma pessoa não sei o quê, e que é só isso e que não tem outras coisas. Enfim. O bolo. É um bolo forno. Voltamos! Tá. Agora eu quero saber. E se Isa está perguntando para nós, Isa está pensando sobre isso minimamente. Então eu quero saber o que você tem pensado sobre isso, Isa. Eu comecei a pensar muito sobre isso desde o final do ano passado até então. Por causa de um relacionamento que eu tive. E também outras experiências. Eu acho que eu, desde que era muito novo, muito criança, eu fui exposto e tive a oportunidade de experienciar ser uma pessoa LGBT. Então, me entender como uma pessoa pan, uma pessoa não binária, e a existência de outros tipos de família, por exemplo, de pessoas que várias pessoas que compartilhavam a mesma casa, que, enfim, outras formas de se relacionar e tal. Eu sempre achei isso muito interessante, sempre pensei que eu queria viver nesse futuro, assim, numa casa que tivessem várias pessoas. E daí, com as minhas experiências e tal, eu tentei pensar nisso e como uma possibilidade mesmo pra mim, pra minha vida, mas muito nesse lugar de ser uma coisa muito difícil, muito complicada, que às vezes a gente não tem toda a energia pra botar em prática, ou, não sei, às vezes até o autoconhecimento, porque é muito difícil também encontrar outras pessoas que entendem a não monogamia nesse lugar. E aí, às vezes, as pessoas que a gente tem pra conversar são pessoas que não têm essa mesma ideia, e daí sempre tem aquele preconceito de tipo, mas é muito difícil mesmo, talvez tu não devesse fazer assim, né, tentar de um jeito mais normal, mais fácil. E aí, só que não é verdade, né, porque, enfim, tem grandes problemas também dentro da monogamia e tal. Então, é isso, eu tenho um interesse muito grande mas também nesse lugar de tipo, esperar um pouco, talvez não seja o momento, enfim, sempre nessa. Talvez não seja o momento. Mas aí, vou falar, a gente tem essa tendência de pensar na monogamia muito nesse lugar das relações afetivas sexuais. E eu acho que é muito para além disso, porque se você for considerar o sistema monogâmico, ele diz que você vai encontrar a pessoa certa para você, que você vai ter uma relação com essa pessoa e essa pessoa vai ser o centro da sua vida e você vai ter que abdicar de coisas por essa pessoa, ou então você vai ter que dar teu jeito aí de suprir as necessidades dessa pessoa e tudo mais. E quando a gente pensa na monogamia dessa maneira mais política, social, do coletivo, é muito pensar esse lugar que colocaram nas relações afetivas sexuais, que tipo, isso não precisa ser o centro da minha vida. Eu posso ter relações com as pessoas, mas eu também posso me dedicar a um hobby que eu gosto muito, a um trabalho que eu gosto muito. Eu não preciso ser tudo para uma pessoa. Tipo, não tem como eu ser tudo para outra pessoa. Tipo, é preciso de rede, né?
Tanto para as pessoas sempre falam isso, né, que é preciso de uma comunidade para criar uma criança, mas na verdade para viver e para ser saudável, principalmente nesse mundo que a gente vive aí, a gente precisa de coletivo também. Então talvez uma estratégia seja pensar nesses outros lugares, né? Se você acha que não é o momento nas relações afetivos sexuais, talvez começar a pensar nesses outros lugares. Talvez você já esteja vivendo de uma maneira que não é o que o sistema monogâmico fala que é o mais adequado. Então, é uma maneira de pensar também. Eu sinto que eu comecei por esses outros lugares e não pelo afetivo sexual. É uma coisa por isso. Não, acho que é isso. Foi isso, gente! Até a próxima. Beijos!